Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 7 de julho de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1, do curso técnico integrado em Informática, na turma de primeiro ano. Como de praxe, eu gostaria de abrir um espaço no início agora, né, para vocês irem fazendo algumas perguntas, alguma dúvida que vocês têm em relação ao andamento do nosso componente, das atividades, se estão conseguindo fazer. Vou deixar um espacinho agora aqui de início, né, para vocês pensando, né, se tiverem alguma dúvida, por favor, me comunique, tá? Alguns já fizeram contato individualmente comigo, tá? Procedam assim quando vocês precisarem, tá, gente? Na medida do possível, aí eu consigo responder vocês, certo? Algumas solicitações, né, para envio de atividades, avaliações, né, que eu ainda estou vendo também a situação particular de cada um, tá? Mas qualquer coisa vocês me comuniquem, certo? Bom, então, nós já estamos nos encaminhando, né, pessoal, para praticamente quase o final, né? Nós temos ainda o encontro de hoje, mais 3 encontros somente, tá? Na última semana, provavelmente, a gente não vai fazer um encontro, a gente vai deixar aí para finalizar as atividades, concluir o que resta. Então, é bem importante que a gente procure manter o máximo, né, das atividades em dia, tá? O primeiro bloco termina, então, aí no dia 30, tá? E logo na outra semana, na semana seguinte, nós já iniciamos um próximo bloco, tá? Então, é importante que vocês não deixem se sobrepor as atividades, os conteúdos de um bloco para outro, tá? Porque senão depois vai ficar meio complicado, né, para vocês e para nós, professores também, né, fazendo os registros, né, e relatar a frequência, as notas, as avaliações de vocês, tá bom? A turma de vocês tem uma excepcionalidade, né, em função da quantidade de alunos que foram entrando ao longo desse primeiro bloco, né, então por isso que também eu ainda não estou dando mais essas oportunidades para vocês, né, em função, né, daqueles alunos que estão chegando aí ao longo do início do bloco, tá? Mas é importante que agora vocês, né, se localizem bem, né, e procurem fazer, assim, o máximo para não acumular para as últimas 2 semanas, principalmente, tá? Certo, turma? Certo. Bom, ok. Certo. Vamos dar um passo além, então, hoje. Na aula da semana passada, eu havia começado, né, e a gente vai voltar, certamente, em outros momentos, né, a discutir as ideias que vimos na aula da semana passada, né, mas na semana passada nós vimos aí um dos filósofos mais influentes, mais importantes, né, do Ocidente, que foi Platão, né. As discussões de Platão, elas, sem dúvida alguma, inspiraram muitos outros filósofos, né, ao longo do tempo, e sem dúvida alguma, os textos de Platão, além de serem textos filosóficos, né, também podemos considerar eles textos literários, né, assim como, dada a sua época, né, o pensamento de Platão também, ele se valeu daquilo que os filósofos procuraram se opor em um momento, né, que são as narrativas míticas, né. Então, na semana passada, nós vimos 2 mitos, né, que estão relatados no texto de Platão, apesar dele ser filósofo, né. Então, aí talvez seja essa uma das razões, né, da importância, né, do pensamento de Platão, fazer uso, inclusive, né, de exemplos, narrativas mitológicas, né, para explicar as suas ideias, explicar os seus conceitos. Platão não faz mitologia. Platão, apesar de usar as mitologias como metáforas, né, para explicar os seus conceitos, né, o que ele está fazendo ali é filosofia, tá? Então, eu deixei disponível lá para vocês essa semana o fórum, né, acho que ele ainda tem um prazo para até hoje, né, para vocês, eu acho que até amanhã, né, não tenho certeza agora se é hoje ou amanhã, 7 ou dia 8, vocês têm ainda para postarem, fazerem as postagens de vocês lá no fórum, tá? Estão conseguindo se localizar lá? Estão conseguindo responder, pessoal?
Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Acho que não. Eu consegui responder tranquilo. Eu também. Ótimo, ótimo. Alguns fizeram contato individualmente também, mas acho que eu consegui responder aí a dúvida de cada um. Mas, a princípio, não tem muito mistério, né, gente? É vocês responderem a pergunta e escreverem com autoria, né? Muito bem. Então, para a aula de hoje, nós vamos dar um passo a mais. Então, depois me avisa. Nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos estudar na aula de hoje o maior discípulo de Platão, que é um filósofo grego também. Na verdade, é de uma região, ele foi estudar na Grécia, mas o Aristóteles tinha uma origem macedônia, né? Ele era macedônico. E o Aristóteles foi muito jovem para Atenas, que era a principal cidade cultural, científica, ou seja, a gente pode usar essa expressão, né? Mas era o principal polo de estudo das pessoas, tá? Então, a gente pode dizer que o Aristóteles foi como se, hoje a gente pudesse dizer, como se ele foi fazer um intercâmbio em Atenas, né? Então, ele saiu da cidade natal dele, né? Que era uma cidade que ficava mais ao norte onde hoje é a Grécia, né? Numa região chamada de Macedônia, né? E o Aristóteles era de uma cidade chamada Estagira. Com certeza não. Uhum. Pablo, você quer falar alguma coisa? Não. Tá bom, beleza. Então, Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, tá? Era filho de um médico, ou seja, um médico não era uma pessoa como hoje, né, gente? O médico era um pouco mais do que um curandeiro hoje, tá? Mas era uma pessoa considerada muito sábia também, né? Para ser médico, havia uma certa formação profissional, vamos dizer assim, do médico, mas o reconhecimento dos médicos da época era muito diferente do reconhecimento do médico hoje, né? Apesar de já naquela época também, pelo menos nessa região que o Aristóteles vivia, né, o médico ser uma pessoa que tinha dinheiro, né? Então é por isso que o Aristóteles consegue ir para Atenas, né, e vai estudar na Academia de Platão, né? Então, com 17 anos, um pouco mais que a idade de vocês, né, ele vai, então, para Atenas, sai da sua cidade, Estagira, né, e vai para Atenas, e vai estudar na Academia de Platão, né, que era a principal escola, né? Nessa época também existia a escola estoica, a escola epicurista, né? Os cínicos, os sofistas, né? Havia uma efervescência cultural na cidade de Atenas, né? Mas, sem dúvida alguma, a escola mais famosa era a Academia de Platão, né? Porque principalmente tinha como um dos seus mentores o Sócrates, que a gente já viu um pouco do pensamento dele, e certamente, né, a filosofia de Platão, que era a filosofia mais pujante, vamos dizer assim, da época, né? Era a grande filosofia, tá? Então, Aristóteles sai lá da cidade dele, de Estagira, né? E vai para Atenas, né? Eu vou fazer uma projeção aqui, e aí a gente acompanha também a partir daquilo que eu vou projetando, tá? O Aristóteles a gente pode dizer assim que talvez, junto com Platão, o filósofo que mais influenciou a cultura ocidental, tá? Eu vou tentar aqui apresentar alguns aspectos, né, da sua filosofia, e principalmente da sua influência ao longo do tempo, tá? Aristóteles, eu já fiz essa brincadeira com vocês, né? Se a gente pudesse colocar lá uma classificação, um pódio, né, dos filósofos mais importantes, com certeza o Aristóteles estaria ali ocupando as posições, as primeiras posições, né? Dada o tamanho da sua obra, né, e a importância, né, para a história do Ocidente, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, né, gente,
existem conceitos, né, que a gente faz uso deles hoje, né, e a gente nem sabe da onde que veio, como que veio, né, quem que inventou, né. Então, por exemplo, um conceito, né, esses filósofos era tão inovador o que eles faziam, que na língua deles eles precisaram criar palavras, né. Então, eles precisaram se valer de certas... as suas ideias não cabiam nas palavras disponíveis no linguajar da época, e eles tiveram que criar palavras, né? Vou dar 2 exemplos, né, de palavras que elas influenciam nós, e a gente faz uso delas até hoje, né? Uma delas é o conceito de matéria, né? Uma matéria, né? O que é uma matéria? Pensem assim, na própria ideia da matéria da escola, né? Que é aquilo que faz aquela matéria ser aquilo, né? Por exemplo, a matemática, né? A matemática, ela é uma matéria, né? Mas ela não tem necessariamente um conteúdo empírico, vamos dizer assim, né? E, na verdade, essa palavra matéria, ela é uma palavra grega que quer dizer madeira, que é mais ou menos assim, ó. Imagine, vamos fazer uma analogia aqui, né? Esse foi daí que o Aristóteles tirou a palavra matéria, né? Imagine uma madeira, né? Um pedaço de madeira, assim, in natura, tá? Uma tora, uma árvore, assim, um pedaço de madeira de uma árvore, tá? Ali está a madeira, né? Mas a madeira é a matéria, por exemplo, de um móvel, tá? Então, quero fazer um guarda-roupa de madeira, né? Então, ali está, se eu pensar na madeira bruta, na árvore propriamente, né? Um marceneiro que vai fazer o móvel, ele vai usar aquela madeira, né? Para fazer o móvel, né? Então, ali, vem daí a ideia de que as coisas, existe uma substância que é própria delas, né? Que eu posso transformar, que eu posso fazer aquilo ali ser uma outra coisa, tá? Então, essa parece uma coisa simples para nós hoje, né? Mas é uma coisa absolutamente complexa, né? Isso é tão complexo que não existiam palavras para explicar isso, né? A ideia de que as coisas, todas elas, têm uma matéria que as compõe. Por exemplo, qual que é a matéria de um guarda-roupa? É a madeira, né? Mas só que para o guarda-roupa ser um guarda-roupa, alguém precisa fazer a madeira se transformar em guarda-roupa, né? Por exemplo, o que é a matéria de um ser humano, né? Qual que é a matéria de um ser humano? É o seu corpo, né? É algo que ocupa um lugar no espaço, tá? Então, existe a humanidade, óbvio, né? Que é aquilo que está aqui, que está dentro de nós, vamos dizer assim, né? Mas existe a matéria do que nós somos, né? Mas e o que é essa matéria? É o nosso corpo, né? Vocês já devem ter percebido, né, que tem uma diferença profunda com Platão, né? Para Platão, a realidade estava no mundo das ideias, né? O conceito de matéria é o inverso do conceito platônico de ideia, né? Então, a ideia, nós vimos na semana passada, né? A ideia é a realidade mais real, né? É diferente do Aristóteles. O Aristóteles vai dizer assim que não, né? Que as coisas, elas têm uma matéria, né? E essa matéria é o que dá, é a substância da coisa, né? A matéria do guarda-roupa é a madeira. A matéria dos seres humanos é os seus corpos, né? Todas as coisas têm uma matéria. Todas as coisas têm uma matéria. E é diferente, por exemplo, do mundo das ideias do Platão, tá? Isso está ligado, né, a essa imagem aqui, ó, tá? Conseguem ver aqui a minha tela, pessoal? Sim, do professor. Já viram esse quadro? Eu já mostrei esse quadro para vocês? Acho que sim. Não sei. Acho que não. Já viram esse quadro? Alguém já viu esse quadro? Eu não vi isso. Então, esse é um quadro chamado A Escola de Atenas, né? Ele é uma pintura renascentista do século XVI, tá? E vocês estão vendo aqui que nós temos várias pessoas aqui, né? Elas estão dentro de um espaço. Essa é a Academia de Platão. É uma representação, né, do que era a Academia de Platão, tá? Óbvio, né, que quem fez essa pintura, uma pessoa que viveu no século XVI, ela não tinha todos os traços, né, precisos de como que era a escola. É uma imaginação dessa pessoa, né? Dada a sua condição de pintor, né? O Rafael é um pintor, então os pintores, né, dada a sua chamada licença poética,
às vezes eles podem cometer alguns equívocos do ponto de vista histórico, né? Mas isso é um pouco da arte, né? Então, qual o principal equívoco dessa tela, né? A gente está vendo aqui, ó, esse sujeito que é tirado no chão é Sócrates, tá? E Sócrates viveu algo em torno, assim, de uns 60 anos antes do Aristóteles, tá? Então aqui, ó, certamente Sócrates e Aristóteles não eram... Aqui está Aristóteles, tá? E aqui está Platão. Os dois principais filósofos estão bem ao centro, né? Os dois principais filósofos da escola de Atenas, né? Platão e Aristóteles. E Sócrates está ali do lado. Certamente Aristóteles não viveu na mesma época que Platão. Assim como os pré-socráticos, por aqui deve ter Demócrito, Heráclito, né? O Rafael colocou todos os filósofos antigos numa mesma tela, né? Não era possível, né? Tem filósofos aqui que viveram 300 anos antes, né, desses filósofos clássicos aqui, tá? Mas isso é permitido, dada o que eu falava antes, né, a chamada licença poética. Então, aqui no centro, nós temos o Platão. Não sei se vocês conseguem ver, tá bem pequenininho aqui, ó, mas eu vou reproduzir aqui. Bem no meio aqui, ó, esse mais velho, barbudo, careca, aqui é Platão. Platão está assim, apontando a mão para cima, tá? E ele quer dizer o quê? Olha, a realidade está no mundo das ideias. Do lado dele está o Aristóteles. O Aristóteles é o seu principal discípulo, é seu amigo, mas é seu opositor intelectual. Aristóteles pensa diferente de Platão. O Aristóteles está com a mão abaixada, o Aristóteles está com a mão assim, ó, com a mão aberta, os 5 dedos, né, representando os 5 sentidos, e com a mão para baixo. Aristóteles está como se fosse dizendo assim, olha, a realidade mais real não está no mundo das ideias, ela está aqui, entre nós, no mundo sensível, na matéria. A matéria, toda coisa é composta de matéria e substância. Tá? E aqui vem a segunda invenção do Aristóteles. O Aristóteles vamos dizer assim, é o criador de uma área da filosofia chamada metafísica, né? A metafísica é o conhecimento daquilo que está para além do mundo físico. Tá? Existe um mundo físico, que é esse que nós estamos aqui inseridos agora, e existe um mundo que está para além desse mundo físico. Por isso, metafísica, além do mundo físico. Tá? Para a filosofia, isso é muito importante, porque vai existir uma área da filosofia, né, um campo de investigação filosófico chamado metafísica, que é o campo que vai estudar as ciências contemplativas, né? As coisas que você pode só contemplar, mas não pode tocar nelas, pegá-las, né? Por exemplo, eu posso compreender muito de matemática, mas eu não vejo a matemática aqui na rua, né? Não existe, não é possível isso. Eu posso pensar na existência de Deus, mas eu não posso ver Deus, eu posso, no máximo, contemplar Deus, né? Então, essa é a diferença que Aristóteles tem profunda diferença, né, com Platão. Platão acredita que a realidade está no mundo das ideias. Aristóteles vai dizer que a realidade está nas coisas sensíveis, nas coisas desse mundo aqui, que a gente pode perceber, a gente pode tocar, que a gente pode cheirar, que a gente pode lamber, enfim, que a gente pode fazer o que a gente bem entender, tá? A realidade está aqui, nesse mundo material. Então, aqui nós temos, assim, o Aristóteles tem até uma passagem no livro dele que ele vai dizer assim, eu sou, eu não vou lembrar literalmente da frase, mas a ideia é assim, olha, a amizade, ela é importante, mas acima da amizade é a verdade, né? Então, para Aristóteles, Platão era um grande amigo, foi o grande mentor intelectual dele, né? Mas Platão estava errado, né? Foi a primeira, vamos dizer assim, a segunda, talvez, né? A primeira tem sido Parmênides e Heráclito, né? Mas essa talvez tenha sido a segunda grande treta filosófica, né? Concepções filosóficas opostas, né? Visões intelectuais diferentes, né? Apesar de Aristóteles ser um platônico no sentido de tratar dos mesmos problemas filosóficos de Platão, tá? Bom, então, aqui eu quero só reconstruir rapidamente, né? Alguém falou alguma coisa no chat? Eu ergui a mão. Ô, senhor, mas daí o que cada um deles usava como base para isso, para afirmar que estava certo, que era aquilo que eles falavam? A tua pergunta é bem importante, Matheus. Muito obrigado por ela, tá? Assim, o Aristóteles, ele inventou, só para te dar um exemplo, né? A tua pergunta é,
Tá, professor, como é que eles usavam, o que que eles faziam para provar as suas ideias? Pergunta excelente, Matheus. Muito obrigado. O Platão fazia uso somente da sua capacidade racional. Platão era um racionalista, no sentido de que só com o uso da razão você pode chegar à verdade, né? E Platão é um racionalista idealista, né? Ou seja, somente com o uso de raciocínios você vai compreender que a realidade está no mundo das ideias. Que esse mundo aqui agora, ele não existe de fato. Ele existe apenas como uma cópia, tá? Por que ele falava isso, né? Porque as coisas mudam, as coisas ficam diferentes, as pessoas nascem e morrem, as pessoas têm um começo e um fim, né? Mas existe somente uma coisa que é eterna, que é a ideia, né? Então, a ideia de seres humanos, ela é eterna. Eterna no sentido de que nunca foi criada por ninguém, né? E também nunca vai acabar, né? Então, ela é perene, ela permanece no tempo, tá? Ele está pedindo para entrar aqui. Então, isso é Platão. Platão usava somente raciocínios lógicos, somente a força da argumentação, somente a sua capacidade racional, somente o seu intelecto, né? Platão era um idealista nesse sentido, ou melhor, um racionalista que concluiu, usando a sua razão, que a realidade está no mundo das ideias, tá? Então, isso é Platão. Então, ele usava o quê? Ele usava somente a racionalidade, nada mais, só raciocínios lógicos, né? Só pensando nas coisas, né? Produzindo uma cadeia de pensamentos lógicos, né? Para chegar às suas conclusões. Ele não fazia nenhuma experiência empírica. Ele não fazia isso porque ele acreditava que não valeria a pena você se ocupar com as coisas materiais, porque elas são passageiras, elas são enganosas, elas são cópias. Então, você é como se você... ela é uma pirataria, né? O nosso corpo não é real. O nosso corpo ele é apenas uma cópia. Ele tem um nível de realidade, mas é uma realidade lá do fundo da caverna, né? É uma realidade bem simples, muito superficial, né? O que é importante mesmo é a realidade que está no mundo das ideias, tá? Como que eu comprovo isso? Por meio desses raciocínios lógicos, né? Então, por exemplo, ele chega ao ponto de usar uma mitologia, né? Uma narrativa mitológica, que é a alegoria da caverna, né? Para tentar mostrar assim que o que nós estamos vivendo, talvez nós somos as pessoas que estão lá no fundo da caverna, né? Nós estamos vendo assim parcialmente a realidade, tá? Mas se a gente filosofar, se a gente usar a nossa razão, tentar se aproximar da realidade mais real, a gente vai aos poucos sair desse mundo da caverna, né? E contemplar a realidade mais real. E por isso que para ele não era uma coisa ruim morrer. Por isso que Sócrates, que é o seu principal exemplo, né? O Sócrates preferiu a morte do que renegar as suas ideias, né? A morte não era uma coisa ruim, porque a morte seria a possibilidade de você viver, estar permanentemente na eternidade, somente com as ideias, somente no mundo das ideias. Isso é Platão, tá? Aristóteles, aqui nós temos uma diferença fundamental. Aristóteles, turma, é biólogo. Aristóteles é um empirista. O Aristóteles ele vai observar a realidade material das coisas. O Aristóteles ele vai ser é o cara que inspira os cientistas, apesar dos cientistas hoje detonarem ele, dizerem que a sua filosofia, que a sua biologia não tem mais sentido nenhum, né? Mas todos eles, Darwin, todos os cientistas modernos, contemporâneos, eles não usam mais as teorias do Aristóteles, porque já estão ultrapassadas, mas o Aristóteles foi o cara que fez assim, para você ter uma ideia, ele fez a catalogação de todas as espécies vivas da Grécia Antiga. O Aristóteles é o pai da biologia, né? O Aristóteles é um empirista, o pai dele era médico já, e ele já despertava essa curiosidade, né, desde a sua juventude, para tentar compreender o mundo a partir daquilo que materialmente o mundo é. Então, por isso o conceito de matéria, por exemplo, é uma invenção do Aristóteles, né? Para dizer que as coisas têm uma substância material, né? Eu tenho um corpo, eu não posso negar isso, essa minha materialidade, né? Talvez exista, sim, de fato, uma ideia que esteja no mundo das ideias e que talvez ela possa ser mais perfeita, mas essa a gente não viu ainda.
A gente tem essa realidade material aqui e agora entre nós, né? Então, o Aristóteles, para comprovar as suas ideias, ele buscava o quê? Tentar compreender o mundo sensível. Aristóteles valorizava esse conhecimento material. Para ele, os corpos, né, os objetos, os animais, tudo isso era importante para a gente compreender as coisas, compreender o mundo, né? Então, para chegar às suas conclusões, Aristóteles fazia aquilo que nós dizemos hoje que é a ciência, né? Deu para entender, Matheus, a diferença? Sim, senhor. Obrigado. Apesar, assim, ó, uma coisa que Aristóteles fazia já, e depois foi o Ocidente transformou isso num pecado. O Aristóteles dissecava corpos de animais, né? Ele fazia isso, né? Para ver como que era. Pegar e abrir a cabeça de um animal no meio, né? O corpo de um animal no meio, né? A catalogação das espécies, classificar os animais, né? Que nem vocês estudam lá em biologia, em reino, família, enfim, toda aquela classificação que se faz em biologia, quem criou isso foi Aristóteles, né? Para mostrar assim que existem diferentes categorias nesse mundo, né? E que talvez nós nos diferenciamos, sei lá, de uma galinha, por exemplo, porque nós temos um elemento a mais. Faz parte do nosso corpo uma substância a mais, que é a nossa racionalidade, né? É isso que nos faz diferente dos outros seres, né? Um cavalo, o que faz um cavalo ser cavalo é sua cavaleidade, né? É o fato de ele ter na sua matéria ali, física, uma substância que lhe dá a condição de ser cavalo, de fazer coisas que cavalos fazem, né? Então, a substância do cavalo é a sua cavaleidade. E a substância dos seres humanos, que torna ele um humano, é a sua racionalidade, porque é o que mais caracteriza os seres humanos, né? Todos os entes do mundo, todas as coisas do mundo, elas são o que são porque elas têm substâncias, né? Partes, vamos dizer assim, né? Substâncias entendo aqui como sendo aquilo essencial do ente, né? Da coisa. Nós, seres humanos, o que nos torna mais seres humanos, né? É a nossa capacidade racional. É isso que nos torna diferentes de outros seres e entes no mundo, né? Tá? Bom, então, vamos avançar um pouquinho. Aqui, então, é o Aristóteles, jovem, né? O Aristóteles, então, com 17, 18 anos, aí não se tem bem certeza, mas nessa idade, que era a idade que as pessoas saíam para estudar em algum lugar, né? Ele vai, então, para Atenas e fica até a sua maturidade, até os seus 40 anos, estudando com o Platão, tá? E aí o Platão morre, né? E todos achavam que Aristóteles seria o seu sucessor, tá? E, para a decepção de todos e do próprio Aristóteles, né? Não é Aristóteles que assume a academia, né? Mas é um sobrinho de Platão. E por que não é Aristóteles? Porque o Aristóteles não era de Atenas, o Aristóteles era lá da Macedônia, de Estagira, né? E aí, então, ele não pode ter uma escola, ele não pode ser ele o principal nome, o principal mentor intelectual da escola de Atenas, porque ele não era ateniense, né? E aí, o que ele faz? Malandro ele, né? Ele funda uma nova escola, né? E todas as pessoas que passam a acreditar nele, por exemplo, nas suas ideias, né, na ideia de que a realidade não está no mundo das ideias, mas está no mundo sensível, passa a seguir o Aristóteles, né? E a escola do Aristóteles se chama Liceu, né? O Liceu Aristotélico. E o que se fazia lá no Liceu, né? O Liceu de Aristóteles era um lugar que os estudantes eles eram chamados de peripatéticos. Não é patéticos, tá? Eram peripatéticos, que quer dizer pessoas que aprendem caminhando, né? Pessoas que aprendem caminhando pelos lugares. E era isso que eles faziam. A escola era um grande espaço aberto, né? Com muita natureza, porque o Aristóteles queria estudar a natureza, né? Em que as pessoas faziam lá as suas experiências, ficavam fazendo a catalogação dos animais, a catalogação das espécies, né? Os registros, anotando e percebendo o mundo sensível como é que ele era, né? E estudando também, entre outras coisas, filosofia de Platão, né?
os grandes temas da filosofia, a ética, a política, a metafísica, a lógica, né? O Aristóteles, por exemplo, é o inventor da lógica. A lógica aristotélica, né? A lógica dos silogismos, que a gente vai estudar aí mais adiante um pouco, tá? A ideia de que a verdade, ela também deriva de raciocínios lógicos, né? E tem um outro detalhe, né? Então, quando o Aristóteles tem o seu Liceu, já tem lá os seus sucessores, o Aristóteles, como ele era da Macedônia, né? O pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe II, contrata o Aristóteles para educar Alexandre o Grande, que vai ser o grande imperador do Império da Macedônia, né? Então, o Aristóteles ele vai influenciar muito a cultura e a formação de Alexandre o Grande, que vai ser o primeiro grande imperador do Ocidente, né? Então, o Aristóteles ele é preceptor de Alexandre. Tá? Bom, aí aqui eu vou dar um salto, né, no tempo, né, pessoal, porque acontece um fenômeno bem interessante, né, nas obras do Aristóteles. As obras do Aristóteles elas não entram tanto pela cultura ocidental, elas não ficam tanto na cultura ocidental como ficou Platão, né? Mas o Aristóteles ele vai ser muito lido nessa região da Macedônia, né, da região mais oriental daquela época. Vocês não deem tanto ouvidos, porque tem os meus filhos aqui do meu quarto agora, estão fazendo uma agito. Então, o Aristóteles ele não é tão lido assim no Ocidente, né? Então, nós vamos ter o Aristóteles ele vai ficar, entre aspas, perdido para a cultura ocidental, né? Mas ele vai estar sendo muito lido entre os filósofos árabes, por exemplo, né? Que ao longo do tempo vão se apropriar dos seus conhecimentos, né? Das suas ideias, né? E somente lá no século XII depois de Cristo, ou seja, quase 1000 anos, ou um pouco mais de 1000 anos depois que o Aristóteles escreveu, que as suas obras vão voltar para o Ocidente, né, por meio desses filósofos árabes, mas quem vai se apropriar das obras do Aristóteles vão ser os monges medievais, né, e que vão influenciar um grande filósofo já do século XIII, que é Tomás de Aquino. Né? Mas isso já passado muito tempo. Né? E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, teve obras do Aristóteles que foram perdidas, né? Elas foram perdidas ao longo do tempo e a gente tem acesso somente a alguns fragmentos ou menções a essas obras, né? Então, por exemplo, as grandes obras do Aristóteles são a Metafísica, Ética Nicômacos, a Política. Outra coisa que o Aristóteles inventou, pessoal, a poética, toda a maneira de se escrever literatura, de se escrever as peças trágicas, muito do que existia naquela época, que influencia até hoje, quem criou isso foi o Aristóteles. Né? E um outro livro que a gente não conhece, a gente perdeu esse, sim, foi perdido, né? Que é um livro chamado A Comédia. Né? Esse é um livro que, provavelmente, né, os medievais devem ter queimado ele, né? Enfim, não feito novas cópias dele, né? Porque falava da importância do riso, né? A importância das pessoas também alimentarem um bom humor. E esse livro, na Idade Média, o riso não era uma coisa bem vista. Provavelmente, nesse período em que houve o ingresso das obras do Aristóteles na cultura ocidental, né, por meio dos monges, esse livro ele não foi feito novas cópias e ele deve ter se perdido aí, né, ao longo do tempo. Então, aqui, né, aquilo que eu falava antes para vocês, né, olha aqui está o Aristóteles lá no livro, na obra A Escola de Atenas, né? E bem aqui ao centro está ele com a mão, ó. Tá vendo aqui a mãozinha dele, ó? Mão espalmada aqui, né? Tipo, olha, a realidade está no mundo sensível, está aqui entre nós, mas por meio do mundo sensível. Só um pouquinho, pessoal. Voltei. Bom, então, até aqui, pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar?
Ô, senhor, a ideia de átomo ajudou muito a Aristóteles construir ainda mais a sua teoria, de afirmar mais? Ou nem tanto? Não, não foi ele que... Tem um filósofo que nega a teoria do átomo, não? Não sei se foi ele ou se isso ajuda ou não ele. Olha, quem que foi que perguntou? Eu, Matheus. Matheus. Eu não tenho 100% de certeza, Matheus. Eu não sei qual que foi a influência do conceito de átomo para o Aristóteles, né? Mas eu acredito, assim, só pensando agora intuitivamente, né? Eu teria que averiguar isso, eu não tenho 100% de certeza. Mas, assim, pensando o escopo da obra total do Aristóteles, né? E considerando o conjunto da obra, né? Eu imagino que possa ter alguma influência, né? Porque o conceito de átomo foi criado por Demócrito, né, que é um filósofo pré-socrático materialista, né? E a ideia de átomo, né, a ideia de que existem coisas no mundo, existe algo que é impossível de ser separado, né? Por isso que átomo quer dizer algo sem partes, né? Algo que não é possível separar em outro, né? Essa é uma discussão da metafísica do Aristóteles que eu também não conheço muito, né? Eu sei minimamente o que significa o conceito de átomo, né? E o que é a filosofia materialista do Demócrito, né? Que é a ideia de que não há nenhum sentido posterior para as coisas além desse aqui, desse mundo material físico que nós estamos vivendo. Essa seria a doutrina materialista do Demócrito, que é o inventor, vamos dizer assim, desse conceito de átomo, né? Mas eu não sei em que medida isso interfere na obra do Aristóteles, sinceramente eu não saberia te dizer, né? Teria que averiguar isso. Mas eu não sei se... E aí essa é uma discussão metafísica mesmo, né? Que está ligado à essência das coisas, né? Mas pensando assim agora, no conjunto da obra do Aristóteles, acredito que deva ter. Certamente o Aristóteles saberia muito sobre a teoria do Demócrito, né? E em algum sentido, em algum aspecto, ele poderia ter se valido dessa ideia, né? Para falar da essência das coisas. Mas eu, sinceramente, eu não te dou certeza disso, né? Eu teria que ir atrás, ver, né? Qual que era a relação, qual que era o entendimento do Aristóteles acerca do conceito de átomo, né? Mas, enfim, eu não tenho certeza, Matheus. Não saberia te dizer. Esse é um assunto assim, ó, por exemplo, né? Tem vários. Geralmente, quando a gente fala de um autor, né? Existem diferentes faces desse autor, diferentes abordagens, ainda mais um filósofo como Aristóteles, né? Que é um dos grandes filósofos, né? Eles escrevem sobre praticamente todos os campos da filosofia. Então, em Aristóteles, você vai ter uma obra ligada à ética, uma obra ligada à política, uma obra ligada à metafísica, uma obra ligada à poética, né, que é a atividade dos poetas, né? Enfim, você tem lá uma infinidade de temas, uma obra ligada à lógica, né? Você tem uma infinidade de assuntos do campo da filosofia que às vezes são discussões muito particulares, né? E que eu, por exemplo, né, essa questão da metafísica do Aristóteles, eu não teria conhecimento, não saberia te dizer, né, qual que seria a relação, a importância, né, do conceito ou se interferiu na sua obra, no conceito de átomo, tá? Só para te dar uma justificativa, assim, né, talvez do porquê que eu não sei isso, né? Sinceramente, eu não sei, não me sentiria inseguro de dizer alguma coisa sem ter certeza também do que significa, tá? Até porque, assim, nesse primeiro momento, Matheus, né? Eu acho que assim a gente está estudando Aristóteles a título assim introdutório, né? Para minimamente saber, né, qual é assim a sua importância, né, na história, né, ao longo do tempo e algumas das suas ideias, tá? Eu vou me focar na aula de hoje basicamente duas ideias, né, do Aristóteles, que é a ideia que está sintetizada aí nessas duas afirmações que vocês estão vendo, né? Uma é o título, né, desse slide, aí, que é Aristóteles e a busca da felicidade, e a ideia de que nós somos naturalmente animais políticos, né? Então, e por que isso, né? O Aristóteles se ocupou aí, talvez uma das suas principais ocupações, né, no liceu dos seus estudantes, né, era fazer um estudo acerca da busca da felicidade, né? O que traz a felicidade para os seres humanos, né?
O que é uma boa vida? O que seria... E essa é a ideia, né? A grande pergunta para Aristóteles, no campo ético, no campo das ações humanas, né, é uma vida feliz. Esse seria o grande objetivo da nossa vida de seres humanos. Né? É isso que talvez faria com que nós realizássemos aquilo que potencialmente nós somos, que nós transformássemos em ato aquilo que potencialmente nós somos. Né? Isso está ligado assim, a uma ideia do Aristóteles, a sua concepção de ato e potência. Né? Todos nós, todos vocês, eu, enfim, vocês, a família de vocês, todas as pessoas, potencialmente somos seres humanos felizes. Né? Agora, nós temos que tornar isso em ato. Né? E para tornar isso em ato, para a gente descobrir a real felicidade, ou a felicidade mais ampla, vamos dizer assim, a gente só vai descobrir isso se estivermos na relação com os outros. Né? Por isso que o Aristóteles vai dizer que nós somos... Essa é a primeira frase, essa frase que vocês estão vendo aqui, ó, o homem é naturalmente um animal político, é uma das primeiras frases da política de Aristóteles, né? Do texto A Política do Aristóteles. Né? E o que ele quer dizer com isso? Né? Com o fato de que nós somos naturalmente animais políticos. Né? A gente tem a nossa natureza humana. Deixa eu trazer um exemplo, e aí vocês vão ver se vocês conseguem entender a partir desse exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Eu acho que para mim ser feliz, Tadeu agora, estou pensando só em mim, eu acho que para mim ser feliz eu preciso de ter tais e tais coisas, né? Ou eu quero realizar todas as minhas vontades. É isso que vai me transformar em uma pessoa feliz. Só estou dando um exemplo, tá? Eu quero tomar um banho longo, eu quero me alimentar com uma melhor comida, sempre, né? Eu posso esbanjar, sobrar coisas, enfim. Bom, será que isso é o que de melhor eu posso fazer? Como é que eu vou saber que, às vezes, algumas atitudes minhas, elas são consideradas erradas, né? A gente só descobre isso quando a gente está em relação com outros seres humanos, né? É isso que nos torna seres políticos, né? O que é um político para o Aristóteles e para os gregos dessa época? É uma pessoa que participa da vida junto com outras pessoas. Que a vida ela não é o nosso quarto, a vida não é a nossa casa, o nosso jardim, os meus interesses, as minhas vontades. A vida dos seres humanos é estar com os outros, né? E talvez aquilo que eu acho que é a felicidade, talvez seja um vício meu, seja um desejo, uma vontade, muitas vezes irrefletida, e que eu só vou descobrir que ela é isso, algo irrefletido, que ela talvez não é a melhor felicidade, se eu comparar com os outros. Então, eu preciso também dos outros para mim completar, de certa forma, a minha felicidade. Né? O Aristóteles vai dizer assim, que eu preciso ter um parâmetro, eu preciso me comparar com os outros, eu preciso relacionar-me com os outros para mim saber se o que eu estou fazendo é correto ou não. Tá? Então, é nesse sentido que nós somos naturalmente animais políticos. Né? Nós somos animais, todos nós somos animais. Né? Mas o que nos diferencia de, por exemplo, um cavalo, uma vaca, um cachorro, né? É que nós somos seres que temos algo além dos instintos, como os outros animais. Né? Nós fizemos algo diferente, nós vivemos em comunidade, nós compartilhamos coisas, nós compartilhamos espaços e nós aprendemos com os outros. Né? E essa relação com os outros é que nos torna animais políticos. E é somente essa relação com os outros que nós podemos experimentar, talvez, né, o que é de fato a felicidade. Porque a felicidade ela é um meio termo. Né? Eu não posso me avançar sobre as coisas dos outros, porque existem outras pessoas que também precisam de algumas outras coisas. Né? E eu só vou encontrar esse meio termo, essa é uma palavra bem importante do Aristóteles, né? O conceito de meio termo, né? Somente quando me relacionar com os outros, tá? Bom, então, aqui só eu vou ser rápido nessa
fala aqui, porque eu já falei bastante disso, né? Esse período que o Aristóteles viveu é chamado de período sistemático, né? O Aristóteles faz uma grande contribuição para a história da filosofia e para o Ocidente como um todo, porque ele vai organizar o saber acumulado e dividi-lo em campos do conhecimento, tá? E, de modo especial, os campos do conhecimento filosófico, né? Então, existiriam basicamente 3 grandes campos da filosofia, tá? Existem as ciências, não só da filosofia, mas de modo geral, né? A gente pode dizer, né? O Aristóteles é o primeiro, eu já falei isso para vocês, né? O Aristóteles é o primeiro grande cientista, né? É aquilo que na antiguidade mais nós podemos dizer que é o que é parecido hoje com o que é um cientista, tá? Não só ele, mas, né, os seus seguidores, a sua escola, né? É por isso que esse período é chamado de período sistemático. Sistemático porque o que Aristóteles faz é dividir as áreas do conhecimento. Então, nós vamos ter lá as ciências produtivas, que são aqueles conhecimentos que nos ajudam a produzir objetos, né? Então, por exemplo, lá, o marceneiro vai fazer um móvel. O ferreiro ele vai pegar um pedaço de ferro e vai transformar, sei lá, um instrumento, uma arma, né? Uma espada. Então, esse conhecimento que o marceneiro, o ferreiro tem, é um conhecimento produtivo. O tipo de ciência que ele precisa é uma ciência produtiva, porque ele vai fazer um objeto, tá? Existem as ciências práticas, né? E práticas aqui, para Aristóteles, tem a ver com aquelas ciências que a gente aprende fazendo, tá? E aí, é muito diferente do que a gente entende por prática hoje, né? Para Aristóteles, a prática é, por exemplo, o campo da prática, o campo das ações, é o campo da ética e da política, né? Vejam bem, todos nós seres humanos, nós não nascemos pessoas éticas, nós nascemos potencialmente pessoas éticas, né? E nós precisamos praticar a ética para nos tornarmos sujeitos éticos. Então, eu só me torno uma pessoa ética no momento em que eu exerço atividades, eu realizo ações éticas. Da mesma forma, a política, né? Eu só sou um sujeito político na medida em que eu participo da política, tá? Então, são aquelas ciências em que eu aprendo fazendo, né? Ninguém aprende a ética, ser uma pessoa ética, com discurso moralista, né? Ah, você deve ser assim. Não é assim que funciona, né? Você aprende pelas suas próprias experiências, né? Então, quando você age, você está aprendendo. Ah, hoje eu fiz uma coisa errada. Tá, mas como é que eu sei que é errado? Porque alguém me disse? Ou porque eu vi que aquilo que eu fiz foi algo errado, porque prejudicou uma pessoa, né? Não causou o bem para essa pessoa, causou mal para essa pessoa, né? Então, quando eu percebo isso, eu estou praticando essa ciência que é a ética, né? Que é uma ciência prática, tá? E, por último, as ciências contemplativas ou teoréticas, né? Que são aqueles conhecimentos que você adquire, né? Que independem da vontade dos homens. Por exemplo, o principal caso de uma ciência contemplativa é a matemática, né? Você só consegue... Você vê exemplos da matemática no mundo material, mas você não vê os números. Ninguém vê um 7 caminhando na rua, né? Você, o máximo que pode fazer é contemplar. E essas coisas, elas não mudam, né? Por exemplo, um triângulo, né? Os ângulos de um triângulo, eles são perfeitos. Você pode fazer o triângulo do tamanho que ele for, né? Os graus dos ângulos, eles são precisamente os mesmos, eles são iguais em todos os casos, né? Triângulo grande, triângulo pequeno, triângulo aqui, triângulo rolante, em Nova York, em qualquer lugar do mundo, um triângulo é triângulo, tá? Eu não posso fazer nada com relação àquilo, eu não posso querer mudar um triângulo, né? Eu não posso interferir naquilo que o triângulo é. Então, é uma ciência que independe da vontade dos homens. Assim como Deus, né? O que eu posso fazer com Deus? Nada, né? Eu só posso, no máximo, contemplar, né, a existência de Deus, tá? E aqui, eu quero me focar muito nessa questão do conceito de ação humana, né, que é talvez o principal assunto, né, desse primeiro momento que nos interessa do Aristóteles. Tem alguns conceitos, e talvez o mais importante deles é esse aqui, ó, o conceito de meio termo, tá? O Aristóteles vai dizer que
para a gente encontrar o meio termo das nossas ações, o único lugar para que isso possa acontecer é na cidade, né? Porque a cidade é um espaço em que as pessoas buscam viver bem, né? A gente vai encontrando a melhor maneira, a maneira equilibrada de se viver, a maneira correta, vamos dizer assim, de se viver junto com os outros, né? Por meio da sociabilidade, né? Nós não somos nem animais e nem deuses. Por isso que a gente precisa dos outros. Se fosse um animal, a gente só faria as coisas instintivas. Se nós fôssemos deuses, a gente escolheria o que fazer, né? Talvez isso nem seria um problema para nós, né? A gente faria coisas de deuses. Mas nós não somos nem animais e nem deuses. E é por meio da sociabilidade que ocorre na cidade, aqui entendam sociabilidade e cidade como viver e conviver com outras pessoas, né? Uma cidade, ela pode ser um microcosmo, como a nossa casa, né? A nossa família, o lugar que a gente trabalha, né? Tudo isso são exemplos, vamos dizer assim, de cidades, né? No sentido de que é um espaço em que você convive com outras pessoas, né? E você aprende isso na prática. Isso é política para o Aristóteles. É uma ação humana em que você vai praticando para encontrar o equilíbrio, encontrar a justa medida, né? Essa é a ideia de cidadania também do Aristóteles, né? A ideia de que você, convivendo com os outros, né, você aprende a ser uma pessoa. O cidadão aqui, por Aristóteles, tem a ver com a pessoa que convive com outros, tá? E essa convivência com os outros gera aquilo que, no campo da ética, a gente chama de ethos, né? O que é um ethos, né? É aquele conjunto de valores que eu aprendi, né? Que vão me realizando, né? E que servem para mim conviver e conhecer as regras de uma existência compartilhada, né? Então, vocês estão... Agora a gente não está assim, né? Mas imagine, vocês estão numa sala de aula. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? Eu preciso fazer, sim, o que eu penso, né? Mas eu preciso também saber que existem outras pessoas e que no lugar que eu estou com outras pessoas existem regras, né? E que eu levo uma vida com uma existência compartilhada. E quanto melhor eu viver nesse espaço, mais pleno e mais amigo eu posso me tornar das outras pessoas, né? Isso está muito ligada a uma atividade, e essa é uma outra ideia dos gregos bem importante. A ideia de frônesis, né? O que é a frônesis? A frônesis é uma espécie de prudência, é a virtude da prudência, né? É uma disposição em praticar a virtude de deliberar com pertinência a respeito do existente e do eventual. É algo mais ou menos assim, ó. Nós nunca tínhamos vivido uma pandemia, né? Nós nunca tínhamos vivido uma pandemia. Pelo menos essa geração que está aí agora nunca viveu. Nem vocês, os pais de vocês, né? Talvez os avós de vocês também não viveram uma pandemia, né? Mas nós estamos vivendo uma pandemia. É algo totalmente eventual, né? Como que a gente deve se comportar numa pandemia? Vai depender da maneira da maneira como nós nos habituamos a nos comportar, né? Então, se a gente aprendeu a se comportar de modo prudente, né, ao longo da nossa vida, numa pandemia, que é algo eventual, a gente vai se comportar de maneira prudente também. E o que é se comportar de maneira prudente, professor? O que é se comportar de uma maneira prudente? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E se vocês compreenderem com esse exemplo, vocês vão entender o que é prudência para Aristóteles. Eu comecei falando no início da aula hoje, da importância de vocês colocarem em dia as atividades de vocês, né? Os exercícios, os questionários, o fórum, fazer as postagens de vocês, né? Bom, mas eu não posso fazer isso por vocês, são vocês que têm que fazer, tá? Vocês precisam aprender a fazer isso por conta própria, tá? Essa é uma ação que pertence a vocês. Vamos imaginar o seguinte: se vocês fizerem toda semana uma atividade, né? Fizerem as leituras, fizerem atividades cada semana, durante as 10 semanas, vai chegar na última semana, né? Vocês vão ter realizado praticamente tudo, tá? Agora, se vocês deixarem tudo para a última semana, né? Quiserem responder tudo na última semana, o que vai acontecer? O que pode acontecer, pessoal?
ter muito tema daí, muitos assuntos para ver, as Vai. ideias divergirem. Vai acumular tudo para a última semana, né? Ou seja, eu preciso encontrar um equilíbrio entre as coisas. Pode acumular de uma semana para outra? Até pode, né? Mas isso não tem nenhum problema, acumular de uma semana para outra. Agora, se eu deixar acumular tudo para a última, bom, aí isso é um problema, né? Ou seja, eu não vou estar usando o meio termo, o equilíbrio, né? A justa medida. Eu preciso me habituar ao longo da minha vida a um certo tipo de comportamento, né? Eu preciso me habituar a encontrar a justa medida. Isso é, em síntese, né, o que é a prudência para o Aristóteles, né? É você fazer as coisas, né, sem nunca cair num dos extremos. Por exemplo, se agora vocês resolverem fazer assim, não, eu quero fazer todas as atividades hoje, vai dar certo? Não, é um extremo, né? Eu quero fazer todas as atividades hoje, porque senão, né, eu não vou estar feliz. Tá? Bom, isso também é um extremo. Eu não posso querer fazer tudo nesse momento. A justa medida, ela é sempre aquilo que está entre os extremos, né? Hora pode estar um pouco mais para cá, hora pode estar um pouco mais para lá. Eu posso ficar 2 semanas sem fazer? Posso. Agora, eu não posso ficar 5 semanas sem fazer. Bom, então eu vou estar desequilibrando, né? Sempre quando a gente falar em prudência, em Aristóteles, é interessante entender assim, ó, isso tem a ver com um conjunto de hábitos que a gente vai, ao longo da vida, se comportando daquela maneira, né? Para o Aristóteles, uma pessoa ética, e isso vai gerar a felicidade da pessoa, né? É você sempre buscar o equilíbrio entre dois extremos. Né? A gente sabe que, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa vai fazer um regime, deixa eu pegar um outro exemplo. Imagine que uma pessoa vai fazer um regime, uma pessoa está acima do peso, né, e precisa perder peso. Ela vai fazer um regime, né? Vamos imaginar o seguinte, bom, eu sou uma pessoa que, essa pessoa, né, que vai fazer o regime, a pessoa come muito sorvete, come pizza, come cachorro-quente, come X, hambúrguer, né? Essa pessoa, bom, ficou acima do peso. Agora, na semana seguinte, ela vai começar a comer só alface, tomar água, não comer nenhum sorvete, não comer mais pizza e tal. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sair de um extremo e vai para o outro. Qual a tendência disso dar certo, pessoal? É pouca, né? Então, ela precisa encontrar o equilíbrio. Ela precisa encontrar a justa medida, né? É certo que ela vai ter que não comer mais 5 pedaços de pizza, mas ela pode comer só um. Não comer um pote de sorvete de 2 litros, mas eu posso comer só um sorvete com uma casquinha, né? Então, é o equilíbrio. A vida é isso, né? Em todos os sentidos. Né? É preciso encontrar um equilíbrio. Não pode ser nenhum dos extremos, né? A ação correta é sempre aquela que busca o meio termo. Essa é a ação prudente, tá? E o que é a frônesis? A frônese é aquele sinal que eu tenho lá na minha consciência, né, que vai acender assim, dizer assim, não, olha, eu não posso comer pizza, X, cachorro-quente todo dia, mas eu posso comer uma vez por semana, né? É essa disposição que eu tenho, né, que me ajuda a tomar decisões diante daquilo que está aí e daquilo que eventualmente pode acontecer, tá? Então é isso que esse é um conceito central na filosofia do Aristóteles, né? É esse conceito de que a prudência ela é o quê? É sempre aquilo que está no meio entre os extremos, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Essa é a linha central aí do pensamento de Aristóteles. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Tá? Nós já fechamos aí 1 hora de aula, eu teria mais coisas para falar do Aristóteles, tá? Mas a gente vai deixar para um outro momento. Eu vou enviar para vocês mais um texto, né, um texto de síntese aí, né, desses 3 filósofos, né, do Sócrates, Platão e Aristóteles, né, para vocês lerem aí para essa semana, tá bom? Coloquem em dia todas as atividades, tá? Eu não vou essa semana liberar nenhum questionário, início da próxima semana eu vou liberar outro questionário, né? Daí sim, com esses, a partir desses 3 filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E também a partir do estudo do livro que eu vou passar para vocês, tá bom? Deixa eu fazer a chamada aqui, deixa eu parar minha apresentação. E deixa eu fazer a chamadinha rapidinho aqui. Primeiro.
Tá, vamos lá. Ana Lívia. Andriele. Ela tá, senhor, só que ela acho que saiu, acho. Ana Lívia ou Andriele? A Andriele tá aí, Ah, né? A Ana. É, eu sim. tô aqui. Acho que eu Tá não li. bom. Beleza. Arthur. Eu tô aqui, senhor. Arthur Souza. Falou no chat. Tá bom. Carlos Eduardo. Aqui. Carlos Silveira. Carlos Eduardo Silveira. Eduardo. Eduardo. Emílio. Ele tá. Eric. Eric? Não? Ele tava, eu acho. Ele Ele tá, senhor. Tá, saiu. tá ali na chamada, acho. No Felipe. chat. Tá aqui, senhor. Fernanda. Gabriela. Gabriele Souza. Tô aqui. Gustavo da Silva. Eu. Gustavo Trevisani. Aqui. Isabela. Jaine. João Augusto. Tá aqui, senhor. João Vitor. João Vitor Correia dos Santos. Lucas. Maria Luísa. Matheus. Tá aí? Eu. Monique. Presente. Murilo. Aqui. Pablo. O Lang tá aqui. Beleza. Rafael de Lima. Aqui, senhor. Samuel Jardim. Aqui. Samuel da Silva. Aqui. Victor Natanael. Tá. E Vitor Schmidt. Medinger. Beleza. Ótimo. Deixa eu interromper a gravação. Sim, Vitor. Presença.